Thiago Silva, Pedro Faria, Thiago Valu e Thiago Fernandes. Mais uma vez a gente tem aquele trio de Thiagos aqui, eu e o Pedro, para dar aquela aliviada na quantidade de Thiagos que tem nesse mundo. Ei, mundo cheio de Thiagos. Hoje a gente tem muita coisa boa para mostrar, tanto para o torcedor do Atlético, do Cruzeiro e do América. Porque a gente tem entrevista ao vivo com o jogador do América daqui a pouquinho. Mas a gente começa essa edição mostrando como que foi a movimentação na chegada dos jogadores do Atlético na reapresentação que aconteceu ontem lá na cidade do Galo. A criançada tá de férias, mas para o elenco do Galo acabou a folga. Aproveitando as férias aí com o Baixinho, trazer ele aqui para ver os ídolos nossos aqui, né? Isso aí é a melhor coisa que tem, né, cara? A alegria deles aí não tem preço. Alguns torcedores apaixonados foram até o CT para acompanhar a reapresentação do elenco. E quem sabe voltar para casa com uma história para contar. É um canal que eu tenho no YouTube, né? Chama Arena Atleticana, onde faz pós-jogo do Galo lá. E criou o prêmio Jogador do Ano, onde o Paulinho foi eleito Jogador do Ano e quer tentar entregar para ele o prêmio para ele aqui. Eu sou fã da Arana, do Paulinho, do Hulk e do Everson. Qual que é o seu jogador preferido do Galo? Vargas. É o Vargas o jogador preferido do Galo? Sim. O Antônio levou uma cartinha para o atacante chileno que infelizmente não está nas graças da maioria da torcida. Vargas não deve terminar o ano no elenco alvinegro. Melhor então ficar animado com o novo reforço. Scarpa desembarcou em BH e foi direto para o CT. Eu estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Galo. E eu estive aqui em BH uns dias atrás e o pouco de contato que eu tive ali no clube com algumas pessoas deu para sentir que o pessoal está realmente feliz por eu estar aqui. A gente sabe que é um grande jogador, né? E veio para nos ajudar e espero que possa corresponder junto com a gente ali. Quem estará no ataque com a nova arma do Filipão é o Paulinho, animado para mais uma temporada. Que seja um ano especial pra gente, né, de títulos, né, acho que a gente merece um pouco mais do que a gente teve ano passado. O elenco do Galo treina agora em 2 turnos, pela manhã e pela tarde, enquanto se prepara para sua estreia no Campeonato Mineiro no dia 24 de janeiro, contra o Patrocinense. Mesmo com essa demora para voltar a campo, tem muitos torcedores que saíram daqui, da porta do CT, já comemorando. Com certeza, pegamos do Paulinho, um dos que eu mais queria eu consegui. Com certeza, saí feliz daqui. Feliz demais, foi uma realização de um sonho, né? Valeu, obrigado. Pra você, Paulinho. Obrigado, tá? Isso é bom demais. Essa aproximação do torcedor com os jogadores é muito legal. E que curioso, né? A gente fica aqui falando a respeito de cada um dos jogadores, a gente já deu nossa opinião aqui várias vezes a respeito do futebol do Vargas, mas nota que ele tem o carinho de torcedores do Atlético, né? E na reportagem o Gabriel pergunta pro torcedor qual que era o ídolo dele ali, que ele estava aguardando ali, e o menino solta que é o Vargas. Eu acho que até a reação do Gabriel para assimilar, né, deu um tela azul na cabeça do Gabriel quando escutou que era o Vargas, né? No time que tem o Hulk, que tem o Paulinho, que se destacou tanto, o garoto vai lá e não, é o Vargas. E aí a gente tem que entender e respeitar cada sentimento, principalmente quando vem de uma criança que tem toda a pureza ali, de ver aquele personagem como um grande ídolo. Então tá aí, Vargas. Põe a cabeça no lugar, quem sabe nessa próxima temporada aí, se você não vier a sair do Atlético, você dê alegria aí pro Antônio, torcedor do Atlético, que foi à porta da cidade do Galo para pegar e levar uma cartinha para você. Que pena que você passou reto nesse momento. Fala, Thiagão, boa tarde. Muito triste pro Antônio. Realmente está saindo. Ele não vai ficar em hipótese alguma. Por mais que não chegue uma proposta nesse momento, ele não vai jogar pelo Atlético esse ano. Então o Antônio... O Vargas não jogará mais pelo Atlético. O Antônio, então, é bom o Antônio se posicionar então na porta da cidade do Galo para esperar o carro sair, para ele pegar o autógrafo, entregar a carta. Exato. Boa tarde, Thiagão. Boa tarde. O Thiago já direto já pegou e pô, entregou direto. Eu procurei isso, inclusive, vindo para cá, cara. Como é que você tá? Assim, Boa não tarde. deu nem tempo de passar pro meu querido amigo Gabriel, que
estava ali conversando com o Antônio, mas o Atlético já tem essa certeza. O Vargas não jogará pelo Atlético em 2024. Boa. Ele tem contrato até dezembro, mas não fica. Valuzeiro, como estamos? Tudo ótimo. Tudo tranquilo? Tranquilo. Bem. Pedrão, satisfação ter você aqui mais uma vez com a gente. Thiagão, bom? Beleza? Tudo na paz? Aqui, eu queria que vocês falassem a respeito desse retorno do Atlético aí, que tipo de expectativa que vem sendo criado, que vem sendo colocado, que vocês, Pedro, você está vendo tudo por fora, como que você está analisando a formação desse time, principalmente manutenção, né, de jogadores importantes? Boa tarde. Boa tarde, Elton, os amigos, o telespectador. Acho que a principal novidade, a maior expectativa é como é que vai chegar o Scarpa, né? Vai ter esse período para se adaptar, só vai ter jogo importante lá para finalzinho de março, começo de abril, tem um clássico ali no meio, que acho que é o único jogo que importa nessa primeira fase do Campeonato Mineiro de verdade, né? Eu não concordo com você, não. Mas, Pessoal que está em casa, entenda, eu amo o Campeonato Mineiro, então as alfinetadas da turma aqui eu vou segurar. Tá, esse ano eu vou... A promessa é que eu vou segurar, não vou entrar em discussão sobre as alfinetadas em cima de campeonatos estaduais. Segue o baile. Vai, Pedrão. Mas além disso, também tem a novidade que o torcedor atlético não viu nos últimos anos, né? Que foi a manutenção do treinador para a sequência da temporada. Muito tempo. Até para o próprio Filipão. Tem 5 anos que isso não acontece com o Filipão. Então são essas pequenas coisas assim, mas acho que o torcedor está mais empolgado mesmo para Scarpa jogar logo, ver se vai chegar mais alguém. Tem a sondagem de talvez um extremo mais velocidade. Tem o torcedor pedindo um lateral direito também que está em falta no elenco. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Ô Thiagão, o Du, antes de terminar o Boa Tarde Minas aqui, ele pegou e falou assim, eu fiquei sabendo aí que o Igor Rabelo tá indo embora. O Igor Rabelo, não. O Igor Rabelo falou durante essa chegada dele ontem mesmo ao CT que nem estava sabendo o que estava acontecendo de possíveis sondagens. E o Du, como um torcedor do Atlético declarado, ele pegou e falou assim, se quiser aí pode ir. Mas é um nome que é muito importante para o Atlético, né? O Igor Rabelo. Boa tarde, Thiagão. Demais, viu? Boa tarde para você, os colegas, pessoal de casa. Eu acho que o Igor Rabelo tem que ficar no Atlético, porque certamente ele será um dos pilares ali do Atlético neste ano de 2024. Eu acho que o Atlético tem como oportunidade em 2024 começar o ano muito mais tranquilo. O Atlético não perdeu ninguém, a não ser o Johan que saiu e o Hever que aposentou. Chega o Scarpa para suprir aquela necessidade que o Atlético tinha no meio de campo de um meia criador. E eu, assim como você, eu sou a favor do Campeonato Mineiro, mas não do formato que ele é. Eu acho que teria que ser um pouco mais diluído, que se a gente for olhar aí, Cruzeiro e Atlético América fizeram seus últimos jogos no início de dezembro. Voltam agora com 2 jogos em uma semana, sequência. Isso estoura jogador aí, a musculatura, mesmo trabalhando muito bem, você voltar nessa sequência é muito complicado. Porque os times do interior, geralmente, já estão trabalhando ali desde outubro, novembro. Eu sou a favor de diluir isso no Campeonato Mineiro. Mas eu acho que o Atlético em 2024 está tudo muito bem encaminhado, porque tem aí um elenco muito forte, precisa de um ou outro reforço. Acho que na zaga precisa de mais um nome, mas o Atlético começa 2024 como não começava há muitos anos. Um time muito sólido e também ali todo mundo por trás, muito bem gerido, né? O Filipão e os seus comandados. Ô Valu, me ajuda a fazer as contas aqui para eu argumentar aqui com o Thiagão. Contas não é muito comigo. Pois é, mas eu vou precisar da sua ajuda. São 11 datas do Campeonato Mineiro, nessa primeira fase. Isso. 11 datas, correto, Thiago? Correto. 11 datas. Depois, semifinal, 2 jogos para cada time, mais vai para 13. 15. Não, 11 datas. Não, 11 datas. São 8 jogos só. Antes que era isso. Essa conta que a gente vai fazer hoje são 8 na primeira fase. É possível semifinal, 11 contando com a final. 11 contando com a final. Então, assim, são 11 jogos diluídos em janeiro. É claro, eu concordo com você que são 2 jogos seguidos, né? Não, vai ser uma quarta. Peraí. São 8 mais 2 mais 2. 8, 2. Dá 12. 12. Afinal, voltou a ser 2 jogos? 2 jogos. Sim, verdade. Isso. É porque então são 12. Cada ano é uma coisa. Esse ano, aliás, eu tô com o Thiago, viu, sobre o Campeonato Mineiro. 12. Então são 12. Nossa, são 12. Eu vou ter um AVC aqui hoje. Melhor não. Aqui, ó, então são 12. Pelo engajamento, vale. Por favor, Caia. Janeiro. Então, final de janeiro, fevereiro, março e as 2 semanas iniciais de abril.
dividido isso em 12 datas, que a gente acabou de contar agora, Isso, né? 12 datas. Então, pensando friamente, não é algo pesado, que a segunda parte do ano que é a mais pesada. Sim. Quando você pensa, por exemplo, a gente falando do Atlético, agora vamos dar um exemplo do Atlético. O Atlético, ele só começa a disputar a Libertadores em março. É isso? É isso. Março. Então ele tem o janeiro e o fevereiro para esse tipo de preparação e pode usar o próprio Campeonato Mineiro para a utilização dessa preparação pensando em Libertadores. O Cruzeiro ainda não saiu a data que ele joga a Copa do Brasil, que ele joga desde a primeira fase. Isso. Correto? Esse ano sim. Então ele tem o janeiro e parte de fevereiro para essa preparação, que também pode utilizar o próprio Campeonato Mineiro para chegar numa melhor condição ao primeiro jogo da Copa do Brasil, que é o que importa nesse primeiro momento, correto? Correto. Então eu acho que utilizar o Campeonato Mineiro para se preparar é algo positivo. Ou não, Valor? Eu não acho mais. Eu não acho mais. Boa tarde para você. Você refletiu muito sobre isso? Refleti, cara. E a questão, boa tarde também para quem nos assiste, eu acho que, na verdade, especialmente nesse formato, vejamos bem, é um campeonato que você disse e que a gente comentou a respeito aqui de 11 datas e que se estende demais. Por que começar no final de janeiro? O campeonato poderia começar no começo de fevereiro, por exemplo. Eu questiono muito, é bom lembrar que este formato foi decidido pelos clubes, esse formato atual do Campeonato Mineiro. Mas é um formato questionável também, eu acho que datas deveriam ser diminuídas. Enfim, eu acho que o futebol brasileiro deveria, pelo menos, cada um nas suas associações, existirem diretores capacitados, não eu, no caso, para fazerem o melhor para um campeonato. Tanto para as equipes do interior, Elton, eu deixo claro o seguinte, eu acho que esse campeonato, nesse formato atual, não é interessante nem para as equipes do interior, e muito menos para a capital. Então, eu estou com o Thiago, acho que, em que pese, temos boas equipes, caso do Atlético, muito forte nos últimos anos, mas, de fato, é um campeonato que prepara as equipes da capital hoje, falando agora, né? Estamos falando de Atlético e Cruzeiro, para as competições que vão vir ao longo do ano, o América para uma Série B pesadíssima também, enfim, então realmente eu lamento muito esse formato do Campeonato Mineiro, mas não tenho a menor esperança disso se modificar ao longo dos anos, porque não há vontade política dentro do esporte para se fazer isso. Realmente estou com o Thiago, esse Campeonato Mineiro para mim não é interessante. Então, mas você sabia que o Campeonato Mineiro é o mais enxuto entre os campeonatos dos centros principais? Sim. Vamos pensar o Pernambucano, por exemplo. Está começando amanhã. Hoje é dia 9? Loucura. Hoje é dia 9, correto? Copa do Nordeste já começa amanhã. Mas tem muita coisa errada, por exemplo. Eles muita. têm uma ótima Mas o coisa nosso que é a estão Copa tem do 16 Nordeste. dados. Eles têm uma ótima coisa que é a Copa do Nordeste. E aí arrebentam com os times. Por isso que o Fortaleza chega a quase 80 jogos. O problema, 74, o problema não é regional, é nacional do futebol. Só que a gente está Copa falando Nordeste, de acho uma que já até instituição. já começou a pré. Santa Cruz Tem uma saiu. pré, né? O Santa Cruz saiu, perdeu pro Alto. A instituição que Nos deveria se preocupar com relação a isso, a gente sabe como é que tá. Tá um barco à deriva, né? No meio de um oceano aí de incertezas. Não, mas você entende? É claro que eu queria algo melhor para os times da capital. Mas pensando o que os outros É o menos estão ruim. tendo... Para mim, o frigir dos ovos é isso, é o menos ruim. Isso. Thiago, você quer falar alguma coisa ainda a respeito do campeonato? Não, o Valu foi irretocável para mim aqui nessa situação, Eltinho. Eu fico muito triste, porque, cara, atrapalha os times no final das contas. Eu acho que no ano passado o Fortaleza foi atrapalhado pelo calendário. O Fortaleza poderia chegar muito mais forte inteiro fisicamente, se enfrentasse a equipe da LDU na decisão com o time um pouco mais descansado. E não era a realidade do LDU naquele momento. Pelo contrário, do LDU não, do Fortaleza naquele momento. O Fortaleza chega para enfrentar a LDU muito desgastado, perdendo jogadores importantes. E aí chega para um jogo como esse, sem alguns de seus principais nomes, e não consegue sobressair num ponto que eu acho que o Fortaleza sobressairia em relação à LDU, que é a qualidade do trabalho feito pelo Vojvoda. O Zubeldia, que era o treinador da LDU até então, é um bom treinador também,
mas eu acho o Vojvoda um baita treinador e acho que ele tinha uma chance muito grande de se consagrar nesse trabalho do Fortaleza, mais uma vez, vencendo um título internacional. Então, eu, Thiago, sinceramente, acho que tudo isso vai atrapalhando. E se a gente não tivesse o Campeonato Mineiro nesse momento, e não só o Mineiro, os outros campeonatos também, os campeonatos estaduais nesse momento, a gente não teria um problema que vai ter nessa temporada, que é o calendário todo apertado e sem paralisação durante a Copa América. Isso, para mim, é inadmissível. Os jogadores vão perder 7, 8 jogos. Só lembrando, do início da preparação do Atlético, por exemplo, até o primeiro jogo, 16 dias de pré-temporada. Por mais que seja um time que está praticamente montado, tem o Scarpa chegando, gente, é muito pouco tempo. É pouquíssimo Você tempo. usa o Mineiro como pré-temporada. É isso, aí vai entrando. Que é o que se fazia antigamente, que você utilizava, como que eu posso dizer? Amistosos. Na Europa utilizava fazem isso, é o que fazem na Europa. O Campeonato Mineiro, ele vira mais ou menos isso. Ô Valu, você percebeu o lado tricolor do Thiago no comentário dele, polido, correto, mas ele pegou e conseguiu inserir o Zubeldia. Zubeldia. Ele conseguiu inserir o Zubeldia no relato dele para falar do Fortaleza, porque o Zubeldia pode pintar no São Paulo. Esse Thiago vai de Pedro Martins. É de uma Portuga agora. É de uma safada. Velho, quando eu falei do Zubeldia, ele começou a rir. Aí eu comecei a olhar pra ele e o tom de deboche na cara dele, eu não conseguia concentrar. Não, e ainda você foi bem ainda, que eu olhava pra você e falava assim, assim, danadinho esse lado tricolor dele. Ó, pergunta agora.